Está ao vivo. Oi, oi! Estamos aqui mais uma noite. Mais uma aula ao vivo. Muito importante. Muito importante essa aula ao vivo. Falar sobre Começou a acessar? carboidratos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deu certo o YouTube, tudo? Tudo certo. Então tá show. E aí, galera, como vamos? Muito quente aí na cidade de vocês? Porque aqui hoje o bicho pegou. Hoje o calor veio. Hoje o calor veio forte. O verão permanece. E aí? Tudo ok? Estão escutando certinho? YouTube também? Escutando. O áudio tá certo, manda um ok aí, que nós vamos já mandar bala. Vamos começar essa aula porque tem conteúdo, hein? Falei pra vocês, 3 folhas ó, de flipchart hoje, que não tá fácil. Hoje tem coisa, mas faz parte, né? Pessoal, então, se tiver tudo certo aí no áudio, ok? Posso continuar, né? Tudo certo, pode. Hoje vamos falar então sobre uma das 4 principais famílias aí de moléculas que fazem parte, vamos dizer assim, né, que compreendem aí os ingredientes que a gente usa na confeitaria, né, porque cada ingrediente faz parte de uma, ele é formado, né, pelas moléculas aí de uma família dessas, né, ou vai ser os carboidratos, ou vai ser as proteínas, ou ele vai fazer parte aí dos lipídios, ou água, tá? Carboidratos, proteínas, lipídios e água. E a gente vai falar sobre cada uma dessas famílias aí, numa série de 3 aulas ao vivo, tá? 3 lives. Hoje, quarta-feira que vem e na outra quarta-feira também, sempre 19 horas, né? Como é o nosso encontro aí. Por que, Patrícia, é importante eu, né, saber sobre os carboidratos? Isso daí não é coisa de escola, de química, né? Pois eu vou te dizer que é coisa de química. Mas você sabe que confeitaria, né, cozinha no geral, é química, não tem como. A gente tá lidando com esses alimentos e eles são formados por moléculas, né? É o que eu tanto falo das interações, o que acontece com os ingredientes quando a gente cozinha, quando a gente mistura, etc. A gente precisa saber o que acontece com esses ingredientes para ter aí o controle, né, do que a gente está fazendo, né? A gente ter o controle do nosso negócio, da nossa receita. Senão acontece, né, dá errado, a gente nem faz ideia por quê. Eu acho que foi erro aí da receita, ou peguei uma receita ruim aí na internet. E não, né? Às vezes é porque a gente não parou para prestar aí bem atenção nesses ingredientes, tá? Então, ó, hoje vamos falar então sobre os carboidratos, que já dá bastante assunto, e nas próximas aulas aí vamos falar sobre as outras famílias, tá? Vamos lá então? Tudo certo, né, Molito? Tudo certo. Pessoal, então, o que são os carboidratos, né? O que são, né? De onde vem, para onde vão, como se alimentam, como eu falo, né? Que negócio é esse, tá? Eles são um nutriente que fornece aí energia ou estrutura, tá? Para o ser humano, normalmente, ele vai fornecer aí energia, estrutura não, né? Mas para alguns vegetais, o carboidrato é o que dá estrutura, né? Para as árvores, por exemplo, também celulose é um tipo de carboidrato, é o que dá estrutura, tá? Mas a gente vai focar aí no que dá energia, né? Que é o que entra mais para a questão aí da confeitaria. Porque o assunto carboidrato é muito mais amplo, existem muitos tipos, é uma coisa assim, porque são as moléculas que formam as coisas, né? Então, mas eu vou focar principalmente no que interessa pra gente, né? Que é o aí da confeitaria, né? Caso dos açúcares, etc. Tá? Então, eles fornecem energia pra gente, tá? Por isso que a gente precisa de carboidrato.
né, para as nossas células terem energia pra gente viver, né? Respirar já tá tomando energia. A questão com os carboidratos, né, saindo um pouquinho aí da linha da confeitaria, é que a partir do momento que eles são consumidos em excesso, eles acabam não dando mais energia, mas eles são estocados no organismo através de gordura. E aí, né, colega, aí aparece o pneuzinho. Mas não é o caso agora. A gente vai falar sobre o carboidrato, né, suas funções aí e o que são e a importância deles para a confeitaria. Tá, mas eles servem para nos dar energia. Ou em alguns casos aí estrutura, né, de alguns alimentos e vegetais, etc. Tá? Eles também são conhecidos como açúcares ou amido, ok? Por isso que é muito difícil a gente chamar o açúcar branco de açúcar, porque realmente é um açúcar, mas o amido também é um tipo de açúcar, né? Então, quando a gente se refere ao açúcar branco, o termo correto seria sacarose, né? Que é o nome químico dele, seria sacarose, tá? E aí, para daí a gente conseguir, né, diferenciar um pouco mais, ok? Mas eles também são conhecidos como amidos ou açúcares. E eles têm uma classificação, tá? São 4 aí classificações dos carboidratos. Agora vai entrar um papo um pouquinho mais químico, porém é necessário aí pra gente entender, né, sobre os nossos ingredientes, onde eles entram aqui nessas classificações, tá? A gente tem primeiro os monossacarídeos, tá? É a primeira aí classificação dos carboidratos. Que significa o quê? Que existe uma molécula só. Monossacarídeo é uma molécula só do carboidrato, tá? Normalmente, a gente vai encontrar aí glicose e frutose, tá? São moléculas únicas, ok? De glicose e de frutose, elas são monossacarídeos. É formado por uma molécula só, uma só de só glicose, tá? Ou só frutose, são elas separadas, ok? E a principal característica desse carboidrato aí, monossacarídeo, é que ele é higroscópico. A gente já falou várias vezes o que é higroscópico. Me digam aí o que significa ser higroscópico, tá? Vou esperar vocês responderem. Não, porque a aula aqui tem que compartilhar aqui, né? Só eu falando isso aqui vai ficar muito chato só a minha voz. O que significa algo higroscópico? Será que eles vão acertar, amor? Falei tantas vezes, hein? Ó, aqui comentou, atrai água. Isso. Atrai e retém água, tá? Essa aí é a principal característica da glicose e frutose. Agora, for also retém e atrai água. isso. Agora aqui, ó, a frutose, ela é muito mais higroscópica do que a glicose, tá? E ela também é mais doce que a glicose, tá? Mais higroscópica e mais doce. A frutose, tá? Ok? Os dois são doces, porém a frutose chega a ser mais. E aí, depois dos monossacarídeos, a gente tem aí os disacarídeos, de 2, tá? São 2 moléculas. Aqui que a gente vai prestar muita atenção nos disacarídeos, porque eles são muito comuns para nós, tá? Disacarídeos são as moléculas que são formadas por 2, tá? 2 moléculas de monossacarídeo. Ó, a lactose, por exemplo, que tanto escuta, né? Lactose, intolerância à lactose e tal, é o açúcar do leite, né? Como eu falei, ó, carboidratos, né? Também conhecido como açúcares, a lactose é o açúcar do leite. E ela é formada por glicose mais galactose, tá? E aí a gente tem, olha aqui, ó, quem aparece aqui, muito bonitinha e muito importante para nós. A sacarose. A sacarose, que é o açúcar branco de mesa, tanto o que vem da cana de açúcar quanto o que vem da beterraba, todos eles, tá? Não só o branco refinado, até o mascavo também tem sacarose. Ele, porque vem da cana de açúcar, todos eles vêm, né? Ou da beterraba. Ele é formado por glicose mais frutose, por isso que o açúcar
retém e atrai e retém tanta água, por isso que fica úmido, por isso que né, cria, a gente consegue fazer a calda de açúcar, ele se dissolve bem, né? Por esse motivo, tá? Porque ele é formado aí pela glicose e pela frutose, tá bom? E as características principais aí dos disacarídeos é que eles liberam moléculas quando sofrem hidrólise. E agora, o que significa hidrólise? Eu quero um exemplo aqui. Já falei algumas vezes de hidrólise em relação aí ao açúcar, principalmente, tá? Hidrólise é quebra, tá? Porque num grãozinho de açúcar, a glicose e a frutose estão juntinhos, né? Os grãozinhos, eles estão ali dentro juntinhos. E aí, a hidrólise é o quê? É a quebra. Elas se separam. Em que momento, né, bem prático aí da confeitaria, acontece hidrólise? Com o exemplo, né, do açúcar aí de mesa, né, o refinado, etc. Quando que vai acontecer essa quebra? Quando eles se separam e acontece aí a reação? Alguém sabe me dizer? Aqui que o Fausto comentou quebra, né? É a quebra, hidrólise é quebra, tá? Ela pode acontecer tanto a gente fazendo quanto no nosso organismo, tá? No caso do amido, acontece aqui dentro do nosso estômago, a quebra dessas enzimas, né? Porém, no caso da hidrólise, no açúcar, a gente faz muito aí na confeitaria. Aqui que comentou quando aquece. Quando aquece. Fazendo, por exemplo, calda de açúcar, tá? Ana Elizabeth também quando aquece. Isso aí. Quando a gente aquece, aplica calor e que são os veículos, né? Aquece e uma água, né? Tem que ter água também para ela ser o condutor aí dessa separação, vamos dizer assim. Aí acontece a hidrólise, tá? No caso da calda de açúcar é uma hidrólise, tá bom? E aí acontece a quebra, elas se separam, tá? Aí, ó, oligosacarídeos, já tá começando a ficar difícil esses nomes. Mas oligo é mais de um, tá? Oligo são vários. Então são de 3 a 4 moléculas de monossacarídeos, tá? Formado por várias. Eu não botei aqui tantos exemplos aqui porque na confeitaria a gente não usa muito. Até usa, né? Mas não de exemplos práticos assim que a gente pode dar. Os oligosacarídeos entram aí algumas frutas e legumes, tá? Acabam sendo oligosacarídeos. Tem várias moléculas, né? De 3, na verdade, não de várias, tá? Tem de 3 a 10 de monossacarídeos e também alguns leites fermentados, tá? Eles também são oligosacarídeos, tá? Mas agora a gente vai focar, ó, nos polissacarídeos, que aí, esses são muitas moléculas de monossacarídeos, tá? De glicose, de frutose e outras também que existem. Ó, várias moléculas. E agora a gente vai falar sobre algumas delas, dos exemplos, né? Ó, de polissacarídeos a gente tem aí os amidos, né? Usamos muito. Celulose, aí como eu falei pra vocês, é a estrutura aí de vegetais e madeira, a gente, né? Não vai usar aqui na confeitaria. Pectina também é um exemplo aí de polissacarídeos. Gomas vegetais também, goma guar, agar-agar, né? Essas gomas de algas, né? De vegetais que a gente usa algumas vezes para espessar também são polissacarídeos, tá? Porém eu quero focar muito nos amidos agora, porque a gente lida diretamente com os amidos, tá? Da onde vêm os amidos? De cereais, tá? No que o amido é rico, né? Em que tipo de produto? Nos cereais, no caso do trigo. O trigo tem amido, porém ele tem proteína também, tá? Não quer dizer que um produto seja um carboidrato, ou tenha características, né, de um carboidrato, mas não tenha de proteína ou de lipídios, tá? Pode ser das duas coisas. Por exemplo, o trigo, ele tem as proteínas, né? Glutenina, gliadina, que formam o glúten, lembra que eu falo pra vocês? E ele tem o amido também, tá? Que comentou, né? São espessantes, falando ali das gomas ou isso aí. Ó, as raízes também vão ter, por exemplo, a batata. A gente usa também na confeitaria fécula de batata, não tem? Também são exemplos de amidos. E legumes, milho, né? A gente usa muito, né? Amido de milho para espessar, né? Que é aí a principal característica deles para a confeitaria. O que eles vão fazer? Eles vão espessar. Porque acontece um processo chamado gelatinização, ó.
tá? Gelatinização do amido significa o quê? Que ele absorve água, ele incha, porém ele precisa de um calor para isso também, ele precisa de líquido e calor. Se a gente só misturar água fria com um amido de milho e faz esse teste, ele não espessa, tá? Ele precisa de calor, ok? A gelatinização do amido acontece mais ou menos aí a 70 graus, ok? E aí ele vai virar o nosso espessante. Por isso que é tão importante aí entender sobre esse carboidrato, o amido, tá? Aqui tá um exemplo, ó. Em volta, ele cria são os grãozinhos, tá? Do amido inchado com a gelatinização, né, que aconteceu. E dentro são a água, ó. Aqui esses pontinhos azuis são a água. Então ele cria uma rede, quando ele gelatiniza, aprisionando essa água. E aí que vai fazer os nossos cremes, né, as nossas massas de bolo espessar, né, criar estrutura, tá? Porém, existe outro fenômeno que acontece, que pode acontecer com os amidos, que se chama retrogradação. Retrogradação significa o quê? Perda de água, tá? Cintia, o nosso comentou, a velocidade de aquecimento interfere na gelatinização do amido? Sim, se você gelatiniza ele, o fogo está muito alto e ele alcança esse ponto muito rápido, ele acaba se firmando demais, tá? Por isso que tem que ser sempre em temperatura baixa, para ele ir alcançando aos poucos e criando essa rede e aprisionando a água, tá? Ó, retrogradação significa perda da água. Isso acontece quando? Primeiro, em lugares muito frios, né, onde a gente põe esse amido aí, por exemplo, no freezer. Por isso que a gente não consegue congelar preparações à base de amido, de milho, tá? Porque a quantidade de amido no amido de milho é muito maior, por exemplo, que a quantidade de amido no trigo branco, tá? O trigo branco, ele tem muito mais proteínas, né? Então, por isso a gente consegue, por exemplo, congelar preparações à base de trigo e não ter tanta perda, né? Na verdade, fica perfeito ainda depois que descongela em relação ao amido de milho, tá? Então, ele sofre essa retrogradação no frio, ele solta, ele perde essa capacidade de segurar a água, acaba daí soltando ela, ou também com falta de cozimento, né? Se a gente não cozinha o tempo suficiente, lembra que eu sempre falo pra vocês do creme, né? Cozinha aí por um minutinho depois que começou a fervura, que é quando ele alcança mais ou menos esse ponto aí, 70, 80 graus, e aí a gente garante que ele realmente gelatinizou por completo. Se a gente começou a espessar, já tirou do fogo, vai ficar líquido, tá? Aí não vai gelatinizar corretamente, ok? Então, retrogradação é a perda aí dessa água, tanto por frio ou falta aí do cozimento, tá? E aí a gente tem também a pectina, né? A pectina que é também um polissacarídeo aí, retirada, né, de frutas cítricas, né, e também de maçã, da casca e tudo mais. E a pectina, ela é estrutural, né, ela é estrutural na planta. Porém, pra gente, depois ela vai acabar virando aí um espessante, vai acabar virando um açúcar, né, tá? Mas ela é estrutural da planta. Eu digo no nosso organismo, né? Quando Que eu pergunto, Léo? Digere. Tem uma temperatura em que o amido perde a propriedade de gelatinização? Então, não tem uma temperatura exata, tá? Mas o congelador, né, o nosso freezer, ele chega aí em média uns menos 18 graus, tá? Já é uma temperatura aí muito baixa realmente para ele segurar essa água, tá? Por exemplo, nossa geladeira alcança o quê? 10 graus? Não, 4, 5, né, Renan? Por aí. Geladeira, a nossa geladeira. E ele não perde, né? Então 4, 5 graus ali tá ok. Agora abaixo aí de 0 já começa a ter problemas na estrutura. Às vezes não quer dizer que ele vai perder toda a água, às vezes perde só um pouquinho, né? Quanto mais vai baixando a temperatura, mais ele vai perdendo, tá? Ó, e a pectina, ela forma um gel. Mas o comentou temperando o aquecimento. Não entendi. Ele falou alguma coisa também no aquecimento.
Tu falou da parte do frio, né? não. Mas no aquecimento também tem ela ficava perdendo? Se ela não alcançou 70 graus aí... Eu digo, se passar, vamos dizer, foi para 120, perde a propriedade? Acho que é isso que ela quis perguntar. Aí eu... Temperatura superior, né? Pra começar a perder água, daí não. Aí ele pode criar aí firmar muito, né? Esse amido, vamos dizer assim, criar vários pedacinhos porque firmou em excesso com o calor, mas de perder água com excesso de calor, não. Acho que é isso mesmo, Antônio. Se ela perde propriedade de gelatinização, né? Quando aquece não, demais. Ele perde a gelatinização quando... É que assim, depois, no momento, se ele firmou muito, criou vários pedacinhos, aí ele também não vai espessar corretamente, né? Ele não vai ficar liso e tal, então tem que cuidar também. Mas o pior, no caso, seria o frio demais, tá? Ou o calor de menos. Ok? Você pode cozinhar ainda por mais um tempo, né? Mas demais também ele vai... Não que ele vai perder o poder de espessamento, mas não vai espessar corretamente, tá? Então, a pectina, qual é a característica dela, né? Formar gel com também calor, açúcar e cítrico, tá? Ela precisa desses 3 pontos aqui para formar o gel, ok? O calor, né? Para dar ativar ela, mais ou menos em 82 graus ativa, tá? O açúcar também, o cítrico ele também ativa aí a pectina, por isso muitas vezes a gente quando faz geleia, né, coloca um pouquinho de limão, né, umas gotinhas de limão, justamente porque o cítrico, ele ativa mais ainda essa pectina, tanto se a gente adiciona a pectina quanto se a fruta já tem, né, porque às vezes a gente faz geleia e não adiciona a pectina, já usa a pectina que tem na própria fruta, né. Então ele ativa aí essa pectina, deixando ela mais firme, tá? E o açúcar por que precisa de açúcar? Porque quando a gente aquece, a gente precisa aquecer para ela espessar. Porém, quando ela é aquecida, ela se separa, tá? As moléculas aí da pectina se separam. E a gente precisa do açúcar, porque o açúcar ele rouba água para ele, lembra que ele é higroscópico, né? Ele gosta de roubar água de qualquer preparação. Ele rouba água para ele, facilitando essas moléculas da pectina de se encontrarem, tá? Porque o espessamento da pectina acontece porque as moléculas ficam bem juntinhas umas das outras, tá? As moléculas da pectina. Então, por isso que o açúcar é importante na hora de fazer, né, as nossas preparações aí, a base de pectina. A não ser que seja uma pectina, existem 2 tipos, tá? Tem uma que não precisa do açúcar, mas aí é outra formulação. Aí eu tô falando de pectina que se adiciona, tá? Mas pra fruta também funciona assim, na geleia de frutas, tá bom? Aí temos as gomas vegetais, né? Goma arábica, goma guar, xantana, etc. Elas formam um gel com água, tá? Em contato com a água aí elas formam o gel. Do Silvio Brasil ali, qual a temperatura ideal para utilizar a pectina? 80 Então, existem 2 temperaturas para ela, tá? Com 40 graus, com a mistura a 40 graus, você precisa... Eu tô falando agora a pectina que você adiciona, o pozinho, tá? Com 40 graus você precisa adicionar ela, que ela tá aí morninha. Se a gente adicionar frio, ela empelota, tá? Porque ela precisa desse calor, tá? Pra se ativar, né? E separar. E 82 mais ou menos ela gelifica, tá? 40 e 82, 82 e 85. Maria Antunes comentou, obrigado por nos ensinar essas técnicas todas. De nada. Aqui comentou, a indústria utiliza bastante essas gomas. Usa bastante, espessantes, né? E aí, esses são os principais aí exemplos, por exemplo, dos polissacarídeos que a gente mais usa na confeitaria, tá? Os amidos, principalmente o amido e a sacarose, tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas duas, tá? O amido é o que mais a gente vai usar e a sacarose, com as reações que acontecem aí entre eles, tá? Entre eles não, com eles. Agora a gente tem as reações, né? Que
eu falei pra vocês que o que acontece aí com os carboidratos? Um é a hidrólise, né, que eu falei pra vocês que é a quebra, pode acontecer com calor, né, no caso do açúcar, ou com amido dentro do nosso organismo, né, se ele separa, faz essa quebra, tá? É uma reação. Um exemplo, né, vou botar de novo aqui, vocês já falaram pra mim, mas uma é a cauda, né? Ok? Outra reação que acontece com os carboidratos, o escurecimento oxidativo, frutas cortadas, tá? Muitas vezes a gente corta, né, banana, maçã, algumas frutas têm essa característica de oxidar realmente com o ar, tá? É o contato com o ar aí, com uma fruta cortada, que oxida ela, faz ela escurecer. É um problema? Não seria um problema assim, né? Muito grande para nós, né, na confeitaria não seria. Porém, a gente consegue neutralizar isso adicionando um pouquinho de ácido, mas é uma reação que acontece normalmente com o carboidrato, né, que é esse escurecimento oxidativo, tá, por oxidação. E o outro escurecimento que acontece muito e que a gente usa bastante na confeitaria é o escurecimento não enzimático, que são o quê? Duas, olha aqui, ó, reação de Maillard e caramelização. Tá? Ele acontece aí na presença de carboidratos, né? Esses dois aqui. Reação de Maillard, quem sabe o que é reação de Maillard? Que foram numa dica, né? Aquela composição de palavras, né? Ela mudou hidro, água, lise, quebra, né? Hidrólise, quebra da água, né? Isso aí. Vamos escrever já. Já escreve aí no caderninho para não esquecer mais. Hidrólise, isso, quebra, tá? Quem diria que as nossas aulas de química do ensino médio a gente usa tanto, hein? Eu devia ter prestado mais atenção no meu professor. Olha que eu sei que hoje eu tô... Claro, a gente estuda de novo, né? Sempre relembra, mas talvez tinha sido mais fácil. Ou a química tinha... Se ele explicasse dessa forma pra mim, por exemplo, ia ser mais interessante do que naquela época explicando, né? Mas a gente acha que não vai usar as coisas, né, da escola, ó. Tamo aí, mordendo na língua. Reação de Maillard, pessoal. Foi descoberta aí por um francês. Né? Quando queima? Não quando queima não, né? Mas, claro, deixar no fogo demais vai queimar. Mas é no aquecimento. Caramelizar. Tá? É um tipo de caramelização, mas é diferente, tá? Por exemplo, Maillard e caramelização são duas reações diferentes, tá? Vou explicar cada uma delas. A Maillard é uma reação que acontece na presença de açúcar, tá? Glicose, frutose, né? Essas moléculas aí do açúcar e também moléculas de amido, todos do carboidrato, tá? Não tô falando só açúcar sacarose, é na presença de carboidrato, tá? Porque o carboidrato também é conhecido como açúcar. Mais um aminoácido, tá? O aminoácido, ele faz parte da cadeia de proteínas. Então, é a reação que acontece quando a gente tem um açúcar e proteína, tá? Juntos. Aí vai acontecer a reação de Maillard, que é o quê? Quando a gente aplica calor a partir de 40 graus, tá? 40, 60 graus, quando a gente já começa a aplicar calor, acontece aí essas reações, tá? Que dão cor, sabor e aroma, né? Para os nossos preparos, tá? Quando a gente sente, né? Que começa a ver uma coloração mais amarronzada, né? Aquele cheiro delicioso, né? Um sabor, então, que meu Deus, né? Ó, é o que? Por exemplo, carne grelhada, acontece reação de Maillard. Casca de pão douradinho, né? Aquele pão douradinho é reação de Maillard, porque ele tem proteína e tem açúcar. E a reação dos dois juntos com o calor deu nisso. Na carne também, tem carboidrato, tem proteína, a reação dos dois juntos dá o Maillard. Ó, nossa calda de caramelo, né? Quando a gente faz, primeiro carameliza o açúcar, né? Depois a gente adiciona o creme de leite fresco, que é proteína, né? Por isso que é importante saber dos nossos ingredientes, para que família eles pertencem. Se é da família do carboidrato, se é da família da proteína, se é da família do lipídio, tá? Por isso que eu tô explicando isso pra vocês hoje, ok? Então, ó, a calda de caramelo, doce de leite, né? Leite com açúcar também, de novo, né? Proteína e açúcar, né? Então, tudo isso é a reação aí de Maillard, que vai dar esse sabor delicioso que você sabe qual que é, né? Provavelmente já experimentaram.
E a outra reação é uma caramelização, tá? É diferente da reação de Maillard porque ela acontece com o açúcar sozinho, ok? Ele se decompõe, né, com o calor a partir aí de 120 graus, ele se separa também. É um assunto tão complexo a caramelização e no que se transforma, que eles ainda fazem estudos até hoje em cima disso, né? Porque acaba se decompondo em diversos outras substâncias e elas adquirem sabores e aromas e cores diferentes e acaba virando, sabe, um negócio que eles até hoje estão estudando, de tão complexo que é a caramelização, né? Então o exemplo que a gente tem aí é fazer o nosso açúcar, né, caramelado, fazer a nossa calda, né? Então é um exemplo bem prático que a gente tem de caramelização, tá? Mas a caramelização não acontece na presença de proteína, tá? É só de açúcar. Também vai trazer aí coloração, né? Sabor, aroma para o nosso preparo, tá? E quais são aí as principais, então, funções, né, dos carboidratos, né? O que ele traz aí pra gente, né, na nossa confeitaria. Ele tem aí propriedades, né, higroscópicas de reter, né, absorver, atrair e absorver a água, né? O que traz mais umidade, porque o produto, né, acaba ficando mais úmido porque o açúcar, ele puxou essa água para ele, né? E aí vai manter ela ali e aí a gente vai ter um produto aí mais úmido no final, tá? Outra é a textura, né? São texturas diferentes que eles trazem, dependendo, né, do que for usar. Por exemplo, o carboidrato, uma textura e coloração, né, mais opaca. O carboidrato amido, né, quando a gente espessa algo com amido, ele não fica transparente, ele fica mais opaco, né? Quando a gente usa o açúcar, ele já dá outra coloração, já dá uma coloração mais transparente, né? Uma geleia, por exemplo, uma coisa mais translúcida, né? Então, texturas e cores bem diferentes dependendo do carboidrato, tá? E ele também é um edulcorante. O que é um edulcorante? Ele traz sabor, né? O açúcar, não só o dulçor, mas ele tem aí a capacidade de absorver o sabor, mais ou menos como a gordura, tá? Ele tem a capacidade de absorver o sabor dos outros ingredientes, né, e realçar. Se chama, ele absorve os compostos voláteis, tá? Compostos voláteis são esses aromas, né, dos outros ingredientes da receita que o açúcar consegue segurar, né, e dar aí esse sabor que a gente gosta tanto, né, para os nossos doces, tá? São basicamente aí essas características que a gente mais vai ver aí na confeitaria em relação aos carboidratos, tá? É isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vou comprar minha água. Nossa aula hoje foi intensa sobre os carboidratos. Vocês compreenderam aí essa questão, né, da família, a importância de saber e a família de cada um e as características dos ingredientes dessa família? Já tinham visto por esse ângulo? É novo, não é? Já viram isso? Não estou aprendendo nada de novo. Fica com tudo tranquilo. Tira print, né, Elizabeth? Não quer postar pelo Telegram? Vou botar no Telegram depois. Tem que entrar no canal do Telegram, lá pelo link da minha bio. Aí vocês vão conseguir pegar o print que eu vou tirar. Ótimo. Tá? É do Sul Brasil. Deu pra entender tudo, pessoal? Fui clara? Tem que me falar, tá? Gostei da aula, né, Elizabeth? Hoje foi conteúdo intenso, mas até que não foi tão demorada. Deu. Meu nome mudou. Pra mim é bem novo. Porque a gente não tá acostumado a ver isso na confeitaria. Se a gente só, né? Normalmente vê mais receita e a gente precisa. Sim, adoro esse entender assunto, as química. famílias. É a parte teórica, depois que vamos não tem pra prática. como fugir. A confeitaria, né, é química, não tem como fugir. É química. Sim, tia Rosa, com pectina pode congelar? Sim.
O que acontece mais nesse caso de retrogradação é o amido, principalmente o de milho, tá? Ele é quantidades bem grandes, né, de amido aí, e aí acontece isso, tá? Porém, se você fazer preparação, por exemplo, no curso online eu ensino creme diplomata, creme de musseline, que tem uma grande quantidade de gordura junto com o creme de confeiteiro, né, que é feito a partir de amido. O diplomata é creme de confeiteiro mais creme de leite fresco batido, que é o fouettê. O musseline é o creme de confeiteiro mais manteiga, tá? Porém, eu faço essas duas preparações, tanto do musseline quanto o diplomata, com um amido de milho. E eu congelo, tá? Porque tem uma grande quantidade de gordura, tá? Uma característica muito interessante da gordura, porque tem o creme de leite fresco, né? E a manteiga, né? Tanto um tem o creme de leite fresco, o outro tem a manteiga. O que é importante a gente saber sobre a gordura é que ela tem o poder de impermeabilizar as coisas, tá? Você sabe, né? Gordura, quando a gente passa uma camada, dificilmente outra coisa entra. A água, né? Até o próprio gelo, vamos dizer assim, que é o exemplo do congelador, tá? Então, esses cremes, que são o creme de confeiteiro, né? Que é feito com amido, porém tem adição de gordura, uma grande quantidade de gordura, ela impermeabiliza esse amido, tá? E aí eu posso congelar. Agora, o creme de confeiteiro puro, que é sozinho, né? Com o amido de milho, daí complicou. Com o trigo, que tem uma grande quantidade de proteína, além do amido, aí a gente consegue congelar, tá? Creme de confeiteiro feito com trigo, espessante trigo, tá? Então essa é a principal diferença. A gordura, ela consegue impermeabilizar as coisas. Lá do Ser Brasil, então foi muito clara, né? O que foram? Só para confirmar, a caramelização é só com açúcar e a outra reação é proteína e açúcar? Caramelização é só açúcar, tá? Mas não é só açúcar sacarose, açúcar branco. Qualquer açúcar aí dos carboidratos. E a Maillard, açúcar mais proteína, tá? Ó, é uma cadeia, é aminoácido, tá? Que ele faz parte das cadeias proteicas. A gente pode resumir como proteína, tá? Sempre a Maillard vai ter que ter os dois juntos para acontecer essa reação. Senão é caramelização. Pessoal, eu vou fazer essa semana ainda. Amanhã eu vou fazer, falei pra vocês nos stories, não sei se quem olhou lá, vou fazer um entremê e vou gravar nos stories pra vocês o processo de eu fazer no entremê, porque no final de semana é aniversário da minha sobrinha. Eu vou fazer 2 entremês pro aniversário dela. E eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço, né, o entremê. Não vou passar receita nada, não vou mostrar como eu faço o entremê, né. Já é muito... já conteúdo muito rico, né, mostrar ali como é que eu tô fazendo. Aí eu vou mostrar amanhã nos stories pra vocês. Porém, na sexta-feira eu quero mostrar pra vocês, provavelmente eu vou fazer a live na sexta, tá? Do creme de leite fresco, tá? A gente vai fazer juntos aí o creme de leite fresco, que precisa exatamente de um ingrediente. Só um. Leite. Leite de vaca, tá? Leite de vaca tirado da vaquinha ou não homogeneizado, tá? Vai ter que ser isso. Na sexta-feira provavelmente a gente vai fazer o ingrediente, ok? Porque muitas pessoas ainda não conseguem encontrar ou é caro, né? Tem essa dificuldade, então eu vou mostrar como é que a gente faz o creme de leite verdadeiro, ok? Na sexta-feira provavelmente eu vou fazer de tarde, mas ainda vou dar informações pra vocês. Mas eu quero saber, tem outros ingredientes que vocês gostariam aí de aprender, que eu ensino, que vocês têm dificuldade, para que eu ensine, né? Que vocês têm dificuldade de encontrar? Cream cheese ou mascarpone, eu até já ensinei, tá lá no IGTV, se eu não me engano, no mascarpone. Lembrando das aulas de química, polaridade da gordura, que fomos comentando. Cintia Loza, então trigo mais amido pode congelar? Só para confirmar. Trigo mais amido? Isso. Depende aí a quantidade que você vai usar, né? Mas eu faria... assim, ó, o creme de confeiteiro com metade trigo, metade amido, metade trigo, metade amido de milho, ela fala? Aí eu acredito, eu não fiz ainda o teste, tá? Do trigo com o amido junto, mas eu acredito que sim, porque tem uma quantidade grande aí do trigo, né? Mas pra garantir eu faria só de trigo, o creme de confeiteiro, se quiser congelar. Eu não gosto de ficar congelando as coisas, assim. Sempre vai ter uma alteração de estrutura, né? Uma pequena alteração de sabor, sempre vai ter.
O gelo, ele faz isso, ele rompe muitas vezes as estruturas aí dos nossos produtos, né, das moléculas dos nossos produtos. Eu não gosto muito, eu gosto de fazer, usar, né, a não ser que sobra, daí eu sou totalmente a favor para não jogar fora, tem que congelar, tá? Comentou. Mas eu faria daí direto com trigo. Uso isso no pastel de nata. Comentou. Aqui que eu Ah, comentou é oba, né? O pastel. pessoal é empolgado ali com a questão do intermédio. Ângela comentou cream cheese. Cream cheese, alguém me falou também que é para ensinar a fazer. Existem dois métodos para fazer, eu tenho que testar os dois primeiro e ver qual é o melhor para ensinar para vocês. Mas cream cheese também é um. O que mais vocês têm dificuldade aí de encontrar? Chocolate beach bar. Mas daí não... Ah, e o Renan pode ensinar a fazer, mas precisa ter um pé de cacau. Aí fica mais complicado, né? Ai. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Dos derivados. Depois faz uma caixinha lá, o pessoal também joga sugestões, né? Joga sugestão. Vamos ver dá se pra só fazer. fez, né? Mas acredito que é isso aí, mais ou menos. Ok, pessoal? Então nossa aula aí vai ficar salva, tá? Vou deixar ela salva hoje. Botar o Semana print que no Telegram. vem, vou botar o print no Telegram. Semana que vem teremos sobre proteína, se eu não me engano. Semana que vem é proteínas, tá? Aí entra muito aí a questão das proteínas, a gente vai falar muito dos derivados do leite, tá? Então é muito importante pra gente saber aí o que acontece, né, com leite e derivados na confeitaria, tá? Na aula da semana que vem. E na próxima vamos falar sobre lipídios, né? Lipídios também conhecidos como gorduras e água, né? Também faz parte aí dessas moléculas, porque a água tem praticamente em tudo, né? Tá? Então, nos vemos aí sexta-feira na live que eu vou fazer ainda, né, dessa semana, fazer o creme de leite fresco. E semana que vem, ao vivo também, aqui novamente, tá? E aí nos stories que eu estou todo dia. Falou? Beijo. Tchau.